O preguiçoso Sistema 2. Uma das principais funções do Sistema 2 é monitorar e controlar pensamentos e ações sugeridos pelo Sistema 1, permitindo que parte deles sejam expressos diretamente no comportamento e suprimindo ou modificando outros. Para dar um exemplo, eis aqui um problema simples. Não tente resolvê-los, apenas dê ouvidos à sua intuição. Um bastão e uma bola custam $1,10. O bastão custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Um número veio à sua cabeça. O número, claro, é 10 centavos. A marca distintiva deste problema simples é que ele evoca uma resposta que é intuitiva, atraente e errada. Faça as contas e veja por si mesmo. Se a bola custa 10 centavos, então o custo total será de $1,20. 10 centavos pela bola e $1,10 pelo bastão, não $1,10. A resposta correta é 5 centavos. É seguro presumir que a resposta intuitiva também veio à mente dos que terminaram com o número correto. Eles de algum modo deram um jeito de resistir à intuição. Shane Frederick e eu trabalhamos juntos numa teoria do julgamento, baseada em 2 sistemas, e ele usou o problema do bastão e bola para estudar uma questão central. Até que ponto o sistema 2 monitora de perto as sugestões do sistema 1? Seu raciocínio foi de que sabemos um fato significativo sobre qualquer um que diz que a bola custa 10 centavos. Essa pessoa não checou ativamente se a resposta estava correta, e seu sistema 2 endosou uma resposta intuitiva que poderia ter sido rejeitada com um pequeno investimento de esforço. Além do mais, também sabemos que as pessoas que deram a resposta intuitiva deixaram escapar uma dica social óbvia. Eles deveriam ter se perguntado por que alguém incluiria em um questionário um problema com uma resposta tão óbvia. É notável que a pessoa deixe de checar quando o custo de fazê-lo é tão baixo. Alguns segundos de trabalho mental, o problema é moderadamente difícil, com músculos ligeiramente tensionados e pupilas dilatadas. Poderia evitar um erro embaraçoso. Pessoas que dizem 10 centavos parecem ser adeptos fervorosos da lei do menor esforço. Pessoas que evitam essa resposta parecem dotadas de mente mais ativa. Milhares de alunos universitários responderam ao problema do bastão e bola, e os resultados são chocantes. Mais de 50% dos alunos em Harvard, MIT e Princeton deram a resposta intuitiva incorreta. Em universidades menos seletivas, a taxa de ausência de checagem demonstrável foi superior a 80%. O problema do bastão e a bola é nosso primeiro contato com uma observação que será um tema recorrente neste livro. Muitas pessoas são super confiantes, inclinadas a depositar excessiva fé em suas intuições. Eles aparentemente acham o esforço cognitivo no mínimo moderadamente desagradável e evitam o máximo que podem. Agora vou mostrar um argumento lógico, 2 premissas e uma conclusão. Tente determinar o mais rapidamente que conseguir e se o argumento é logicamente válido. A conclusão parte das premissas. Todas as rosas são flores. Algumas flores murcham rápido. Logo, algumas rosas murcham rápido. A grande maioria dos estudantes universitários endossa esse silogismo como válido. Na verdade, o argumento é falho, pois é possível que as rosas não estejam entre as flores que murcham rápido. Assim como no problema do bastão e bola, uma resposta plausível vem imediatamente à cabeça. Superá-la exige trabalho duro. A ideia insistente de que é verdade, torna difícil verificar a lógica, e a maioria das pessoas não se dá ao trabalho de pensar sobre o problema. Esse experimento tem implicações desencorajadoras para o raciocínio na vida cotidiana. Ele sugere que quando as pessoas acreditam que uma conclusão é verdadeira, também ficam muito propensas a acreditar nos argumentos que parecem sustentá-la, mesmo que esses argumentos não sejam confiáveis. Se o sistema 1 está envolvido, a conclusão vem primeiro e os argumentos se seguem. A seguir, considere a pergunta e resposta a ela rapidamente antes de prosseguir com a leitura. Seguindo a frase,
Quantos assassinatos ocorrem no estado de Michigan em um ano? A questão também foi imaginada por Shane Frederick. É mais uma vez um desafio do sistema 2. Amanhã é se a pessoa que responde vai lembrar que Detroit, uma cidade com alto índice de criminalidade, fica em Michigan. Estudantes universitários nos Estados Unidos sabem desse fato e identificam corretamente Detroit como a maior cidade em Michigan. Mas o conhecimento de um fato não é tudo ou nada. Fatos que sabemos nem sempre vêm à mente quando precisamos deles. Pessoas que se lembram de que Detroit fica em Michigan oferecem estimativas mais elevadas da taxa de homicídios no estado do que pessoas que não sabem disso. Mas a maioria dos consultados por Frederick não pensou na cidade quando questionado sobre o estado. Na verdade, a conjectura média das pessoas questionadas sobre Michigan é mais baixa do que as conjecturas de um grupo similar questionado sobre a taxa de homicídios em Detroit. A culpa por deixar de pensar em Detroit pode ser creditada tanto ao Sistema 1 como ao Sistema 2. A cidade vir ou não à mente quando o estado é mencionado depende em parte da função automática da memória. As pessoas diferem a esse respeito. A representação do estado de Michigan é muito detalhada na mente de algumas pessoas. Moradores do estado têm maior probabilidade de recordar muitos fatos sobre ele e do que pessoas que vivem em outro lugar. Estudiosos de geografia vão se recordar muito mais do que pessoas especializadas em estatísticas de beisebol. Indivíduos mais inteligentes apresentam maior probabilidade do que outros de guardar representações detalhadas da maioria das coisas. Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar, é também a capacidade de encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção quando necessária. A função da memória é um atributo do sistema 1. Entretanto, qualquer um conta com a opção de reduzir a velocidade para empreender uma busca ativa na memória, por todos os fatos relevantes possíveis, assim como poderia diminuir para verificar a resposta intuitiva no problema do bastão e bola. O grau de checagem e busca deliberadas é uma característica do sistema 2, que varia de indivíduo para indivíduo. O problema do bastão e bola, o silogismo das flores e o problema de Michigan/Detroit guardam alguma coisa em comum. O fracasso nesses mini-testes parece ser, pelo menos em certa medida, uma questão de motivação insuficiente, de não tentar com bastante ênfase. Qualquer um que possa ser admitido numa boa universidade é certamente capaz de raciocinar sobre as primeiras duas perguntas e de refletir sobre Michigan tempo bastante para se lembrar da principal cidade nesse estado e o seu problema em relação aos crimes. Esses estudantes conseguem resolver problemas muito mais difíceis quando não ficam tentados a aceitar uma resposta superficialmente plausível, que venha prontamente à mente. A facilidade com que eles se satisfazem o suficiente para pararem de pensar é um tanto quanto inquietante. Preguiça é um veredicto duro sobre o automonitoramento desses jovens e o seu sistema 2, mas não parece ser injusto. Os que evitam o pecado da indolência intelectual poderiam ser chamados de empenhados. São mais alertas, intelectualmente mais ativos, menos dispostos a se satisfazer com respostas superficialmente atraentes, mais céticos acerca de suas intuições. O psicólogo Kate Stanovic diria que são mais racionais. Inteligência, controle, racionalidade. Os pesquisadores têm aplicado diversos métodos para examinar a ligação entre pensamento e autocontrole. Alguns abordam o problema fazendo a pergunta correlatada. Se as pessoas fossem classificadas segundo seu autocontrole e segundo sua competência cognitiva, os indivíduos teriam posições similares nas duas classificações? Em um dos mais famosos experimentos da história da psicologia, Walter Mischel e seus alunos expuseram crianças de 4 anos a um dilema cruel. Elas podiam escolher entre uma pequena recompensa, um biscoito recheado Oreo, que ganhariam a qualquer momento, ou uma recompensa maior, 2 biscoitos, pela qual teriam que aguardar 15 minutos sob difíceis condições.
Elas tinham que permanecer sozinhas numa sala de frente para uma mesa com 2 objetos: um único biscoito e um sino que a criança podia tocar a qualquer momento para chamar o condutor da experiência e receber aquela única bolacha. Como o experimento foi descrito, não havia brinquedos, livros, quadros nem qualquer outro objeto potencialmente distrativo no ambiente. O adulto deixava a sala e só voltava depois de 15 minutos ou após a criança ter tocado o sino, comido as recompensas, ficado de pé ou mostrado algum sinal de desconforto. As crianças eram observadas por um espelho unidirecional, e o filme que exibe seu comportamento durante o tempo de espera sempre faz o público morrer de rir. Mais ou menos a metade das crianças conseguiu a proeza de esperar os 15 minutos, principalmente mantendo sua atenção longe da tentadora recompensa. 10 ou 15 anos depois, um grande fosso se abrira entre os que haviam resistido à tentação e os demais. Os resistentes tinham um grau mais elevado de controle de execução em tarefas cognitivas e, especialmente, a capacidade de realocar efetivamente sua atenção. Como jovens adultos eram menos propensos a usar drogas, uma diferença significativa na competência intelectual emergiu. As crianças que haviam exibido maior autocontrole aos 4 anos de idade obtinham notas substancialmente mais altas em testes de inteligência. Uma equipe de pesquisadores na Universidade de Oregon explorou a ligação entre controle cognitivo e inteligência de diversas formas, incluindo uma tentativa de aumentar a inteligência melhorando o controle da atenção. Durante 5 sessões de 40 minutos, eles expuseram crianças com idade de entre 4 e 6 anos a vários jogos de computador, especialmente projetados para exigir atenção e controle. Em um dos exercícios, as crianças utilizavam um joystick para puxar um gato e movê-lo até uma área gramada enquanto evitavam um terreno enlameado. As áreas gramadas pouco a pouco encolhiam e o terreno com a lama aumentava, exigindo progressivamente maior controle de precisão. Os pesquisadores descobriram que treinar a atenção não melhorava apenas o controle de execução. Acertos em testes de inteligência não verbais também melhoravam, e a melhora era conservada por vários meses. Outra pesquisa, feita pelo mesmo grupo, identificou genes específicos que estão envolvidos no controle da atenção. Revelou que técnicas de criação dos pais também afetavam essa capacidade e demonstravam uma ligação estreita entre a capacidade das crianças de controlar sua atenção e a capacidade de controlar suas emoções. Cheney e Frederick construiu um teste de reflexo cognitivo, consistindo no problema do bastão e bola e 2 outras perguntas, escolhidas porque também convidam a uma resposta intuitiva que é tão tentadora quanto errada. As perguntas são mostradas no capítulo 5. Em seguida, ele estudou as características de estudantes que tiveram índice de acerto muito baixo nesse teste. A função fiscalizadora do sistema 2 é fraca nessas pessoas, e descobriram que eles tendem a responder a perguntas com a primeira ideia que lhes vem à mente e relutam em investir o esforço necessário para checar suas intuições. Indivíduos que, de modo pouco crítico, seguem suas intuições acerca de problemas também são propensos a aceitar outras sugestões do sistema 1. Em particular, eles são impulsivos, impacientes e ávidos por receber gratificação imediata. Por exemplo, 63% dos intuitivos responderam que prefeririam ganhar $3.400 neste mês a ganhar $3.800 no mês seguinte. Apenas 37% dos que resolveram todos os 3 problemas corretamente têm a mesma preferência míope por receber uma quantia menor imediatamente. Quando perguntados quanto pagarão para que seja entregue de um dia para o outro um livro que encomendaram, os de baixa pontuação no teste de reflexo cognitivo mostraram-se dispostos a pagar até 2 vezes mais que os de pontuação alta. As descobertas
de Frederick sugerem que os personagens de nosso psicodrama têm diferentes personalidades. O sistema 1 é impulsivo e intuitivo, o sistema 2 é capaz de raciocínio e é cauteloso. Mas ao menos, para algumas pessoas, ele também é preguiçoso. Reconhecemos diferenças relacionadas entre os indivíduos. Algumas pessoas são mais como o seu sistema 2, outras estão mais próximas do sistema 1. Esse teste simples emergiu como um dos mais eficientes previsores de pensamento preguiçoso. Kate Stanovic e o seu colaborador de longa data, Richard West, originalmente introduziram os termos Sistema 1 e Sistema 2. Eles agora preferem falar em processos tipo 1 e tipo 2. Stanovic e seus colegas passaram décadas estudando as diferenças entre os indivíduos nos tipos de problemas abordados neste livro. Eles fizeram uma pergunta básica de muitos modos diferentes, o que torna algumas pessoas mais suscetíveis do que outras a vieses de julgamento? Stanovic publicou suas conclusões em um livro intitulado Racionalidade e Mente Reflexiva, que oferece uma abordagem ousada e distintiva ao tema deste capítulo. Ele traça uma acentuada distinção entre as duas partes do sistema 2. De fato, a distinção é tão acentuada que ele as chama de mentes separadas. Uma das mentes, ele a chama de algorítmica, lida com o pensamento lento e cálculos exigentes. Algumas pessoas são melhores do que outras nessas tarefas de capacidade cerebral. São os indivíduos que se destacam em testes de inteligência e são capazes de passar de uma tarefa para outra de modo rápido e eficiente. Entretanto, Stanovic argumenta que a inteligência elevada não torna as pessoas imunes a vieses. Há outra capacidade envolvida, que ele classifica como racionalidade. O conceito de Stanovic de uma pessoa racional é similar ao anteriormente, classifiquei como empenhado. O cerne de seu argumento é que a racionalidade deve ser distinguida da inteligência. Na sua opinião, o pensamento superficial ou preguiçoso é uma falha na mente reflexiva, uma deficiência na racionalidade. Essa é uma ideia atraente e provocante para o pensamento. Dando apoio a ela, Stanovic e seus colegas descobriram que a questão do bastão e bola e outras como elas são, de certo modo, melhores indicadores de nossa suscetibilidade a erros cognitivos do que formas convencionais de medir a inteligência, como os testes de QI. Só o tempo dirá se a distinção entre inteligência e racionalidade pode conduzir a novas descobertas. E falando sobre controle, no livro aqui ele tem 4 frases. Frase 1. Ela não precisava se esforçar para se manter concentrada durante horas. Entrava num estado de fluxo. Frase 2. O ego dele ficou esgotado após um longo dia de reuniões, então ele simplesmente recorreu a procedimentos operacionais padronizados em vez de pensar acerca do problema. Frase 3. Ele não se deu ao trabalho de verificar se o que dizia fazia sentido. Será que ele normalmente apresenta um sistema 2 preguiçoso ou estava mais cansado do que o normal? E frase 4. Infelizmente, ela tende a dizer a primeira coisa que lhe vem à mente. Provavelmente também tem dificuldade para adiar a gratificação. Um sistema 2 fraco.